Muito bem. Começando a nossa reflexão, uma canção para tempos de perigo. Todos nós sabemos que a Assembleia de Deus tem um livro de canções litúrgicas que nós utilizamos durante os nossos cultos. Este livro se chama Harpa Cristã. A harpa tem hinos dos quais nós nos utilizamos durante os nossos cultos. O povo judeu também dispunha de um inário litúrgico. Nesse caso, o inário litúrgico deles se chamava Terrilim, ou como nós conhecemos, Salmos. O livro de Salmos é exatamente o livro de cânticos que eles utilizam durante as suas liturgias. Por isso que há uma linguagem toda musical nos Salmos. Você consegue perceber detalhes como o tipo de instrumentos musicais, tipo de cântico que deve ser feito, pausas e coisas desse tipo. Há também outra coisa de comum entre a nossa harpa cristã e os Salmos, é que todos eles evocam situações diferentes pelas quais passa um povo de Deus. Por exemplo, você consegue imaginar uma situação de estar num culto fúnebre, e aí você pedir alguém para cantar o hino da harpa num culto fúnebre, e essa pessoa decide cantar o hino 243? Nós abrimos este culto. É claro que este hino não dá para ser cantado em um culto fúnebre, porque ele não tem esse propósito. Da mesma forma, seria muito impreciso da nossa parte tentar estudar os Salmos se nós não soubéssemos as situações específicas no qual eles estão incluídos. E veja que o Salmo 91 começa nos apresentando isso logo no versículo de número 1. Eu gostaria então de mostrar a você isso. Versículo de número 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Sem dúvida alguma, este salmo era entoado como um ato de confiança, porque aqui nós estamos vendo uma confiança apresentada pelo salmista, e esta confiança, ela remete a circunstâncias de perigo. Ele faz uma exortação no começo deste salmo, e essa exortação é uma situação de alguém que já se viu em um problema e conseguiu encontrar no Senhor um refrigério, um refúgio. Então nós estamos lendo um testemunho de alguém que passou por uma situação de perigo e encontrou no Senhor o escape para essa situação de perigo. Bom, sabendo que o Salmo 91 é exatamente um cântico de alguém que passou por uma situação de perigo e está nos testemunhando como ele passou por esta situação e a maneira como Deus providenciou cuidado à vida dele, eu gostaria de refletir com você esta noite exatamente sobre essa mesma condição. Um cântico para tempos de perigo. Que observações e que atenções nós devemos ter quando passamos por perigo? Ou melhor, que lições tempos de perigo exigem que todos nós saibamos? Nós precisamos aprender muito com este salmo, porque todos nós passamos situações diversas de perigo. E eu gostaria de falar isso com você, apresentando os motivos porque nós devemos confiar em Deus em tempos de perigo. E o salmista nos apresenta o primeiro motivo porque devemos confiar em Deus em tempo de perigo, no versículo 3. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Nesse versículo, ele começa a descrever o tipo de situação pelo qual ele passou. Nós sabemos que é um perigo e aqui ele começa a descrever. Ele passou por um perigo e é interessante observar que esse perigo é uma situação que colocou a sua vida em risco. Ele faz uso de uma metáfora falando da armadilha do caçador. Se você conhece armadilhas,
você sabe que as armadilhas têm propósito de pegar animais. Nesse caso, ele não está falando de uma armadilha para animais. Ele está falando de uma armadilha para pessoas. Uma situação que tem o intuito de pegar pessoas ou de tirar a vida de pessoas. Em outras palavras, o salmista está dizendo que ele entrou numa circunstância onde a sua vida estava em perigo e ele só não morreu porque Deus o livrou da morte. Esse é o primeiro motivo porque devemos confiar no Senhor. Deus é o único que, diante da morte, pode fazer com que a situação de morte não leve cabo à nossa vida. Ele é o único que pode conseguir fazer com que a nossa vida se prolongue, apesar das armadilhas de morte. O segundo motivo, porque nós devemos confiar no Senhor, aparece aí no versículo de número 4. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Nos Salmos, as plumas são aí utilizadas como referências à casa que a pessoa mora. O perigo da morte, ela não respeita muros, ela não respeita cercas elétricas, ela não respeita guarida de segurança, ela não respeita sistemas bem elaborados de segurança. O salmista está dizendo que a sua vida não veio a fim, não é por causa da sua casa, mas por causa do seu abrigo. E veja que Deus tornou a casa do salmista um abrigo seguro. Eu queria dizer isso a você, para que você tire toda a falsa confiança que você tem na sua casa. A sua casa não é um lugar tão seguro como você pensa. Doenças, enfermidades e males não respeitam muros e seguranças. Mas, se você fizer do Senhor o seu abrigo, Ele pode tornar a sua casa um lugar seguro. Porque talvez você diga, eu não tenho dinheiro para colocar segurança, eu não tenho dinheiro para pagar por uma guarnição que proteja a minha casa e a minha residência, mas você tem condições de fazer do Senhor o seu abrigo. Você tem condições de permitir que Ele torne a sua vida segura. É importante o cristão entender isso. O seu abrigo não é sua casa, o seu abrigo é o Senhor. É o Senhor quem se torna o seu abrigo e por isso nós estamos seguros. O terceiro motivo, porque nós devemos confiar em Deus, aparece aí no versículo de número 5. E aqui, algo de muito especial que eu gostaria de chamar a sua atenção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, nem tema a praga que se aproxima da escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. O salmista já nos falou que algo colocou a sua vida em risco. Nesse versículo, ele nos descreve quais são as 4 ameaças pelas quais a sua vida passou. A primeira ameaça, ele está chamando aí de terrores da noite. O que são os terrores da noite? Isso é uma referência a crendices que haviam naquele tempo sobre espíritos malignos que vagavam durante a noite. Você já ouviu falar, quando criança, a história do velho do saco? A sua mãe dizia a você, olha, não saia à rua, porque o velho do saco está lá fora para te pegar. Pois bem, terrores da noite são crendices como essa. Crendices sobre espíritos malignos que vagam à noite. O segundo mal, flechas que voam durante o dia. O grande problema dessas flechas é que não se sabe de onde elas vêm. Só se sabe que elas são disparadas com um alvo certo. Isso talvez seja uma referência a problemas pequenos que se tornam grandes aflições. Pequenos problemas que às vezes nós não damos a ele o valor e o significado que eles possuem, mas são problemas que têm um objetivo e o objetivo de destruir e arruinar. A terceira coisa que coloca em risco a sua vida, pragas que se aproximam da escuridão. Isso é uma referência a algum tipo de mal contagioso, que aproveita-se da escuridão para se movimentar. Ou seja, ele está se proliferando sem que ninguém o veja.
E por último, calamidade que devasta ao meio-dia. Nós conhecemos isso como epidemia. Essas doenças de caráter transitório que atacam simultaneamente um grande número de indivíduos. Agora é interessante observar as palavras do salmista no começo do versículo 5. Não tenha medo. Não tenha medo de terrores da noite. Não tenha medo de flechas que voam durante o dia. Não tenha medo de pragas que se aproximam da escuridão. Não tenha medo de calamidades que devastam ao meio-dia. Meu irmão e minha irmã, nós podemos passar por situações como essas, mas nós não devemos ter medo. E o único que nos ajuda a vencer o medo destes males é o Senhor. Se você não fizer do Senhor o seu abrigo, você vai viver em tremendo pavor. Você vai ter medo de viver, medo de tudo aquilo que se aproxima de você. Viver uma vida assim é um viver perigoso, cansativo, porque você acha que tudo quer o seu mal e tudo quer lhe matar. Mas permita esta noite que Deus seja o seu abrigo. Permita aí onde você está na sua casa, que Ele traga a segurança ao seu lar. Não viva com medo. O amor de Deus, a proteção do Senhor nos liberta de qualquer medo, de qualquer insegurança, de qualquer pavor. Eu não estou dizendo que Ele nos liberta para sermos irresponsáveis. Eu estou nos dizendo que Ele nos liberta de medo. E você não pode viver atormentado pelo medo. Faça do Senhor o seu abrigo e permita que Ele traga segurança à sua vida. Em quarto lugar, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele pode nos proteger. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. O salmista está dizendo que a morte olhou nos seus olhos. E depois da morte olhar nos seus olhos, ela não fez nada. E por que a morte não fez nada? Porque ele estava protegido por Deus. Os males que eu acabei de mencionar causaram morte e destruição em números assustadores. 1000 caíram ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas ele não foi atingido. E por que ele não foi atingido? Porque Deus era a sua proteção. Nós precisamos fazer do Senhor, do Altíssimo, a proteção às nossas vidas. Nós precisamos confiar no Senhor o cuidado à nossa família, à nossa casa. Em quinto lugar, porque devemos confiar no Senhor? Versículo de número 8. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Aqui no versículo de número 8, o salmista vai nos apresentar uma questão relacionada à Teodiceia. Teodiceia é o nome que nós utilizamos para falar sobre o sofrimento humano e a bondade divina. O texto está nos falando que a calamidade que trouxe tanta morte, 17.000 pessoas morreram. Essas pessoas morreram sobre o juízo divino. O juízo divino veio como destruição. Destruição aos perversos. Esses perversos foram destruídos. Mas o salmista, diante de uma calamidade, como consequência do juízo divino, ele diz: basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. E os servos do Senhor, esses não são castigados, porque eles são livres do juízo divino. Meu irmão, minha irmã, se você fizer do Senhor o seu esconderijo, Ele te protegerá de todo juízo que sobrevier sobre a terra. Você não precisa temer a ira divina, se o sangue de Jesus já foi derramado sobre sua vida. Se o sangue de Jesus já foi derramado sobre sua vida, o juízo divino sobre a terra não alcança você. Você abre os olhos e vê como o Senhor o protege, como o Senhor o guarda. Deus é o único
que através do seu Filho Jesus, nos garante que que não experimentaremos o gosto do juízo. É como naquela história do texto de Gênesis, sobre a libertação do povo de Israel. E nós temos ali em Êxodo, Deus falando da libertação e a marca do sangue que estava na porta de cada pessoa não permitiu que o anjo entrasse e matasse o primogênito. Essa mesma referência do Salmo é a marca do sangue que impede que o juízo divino entre dentro das nossas casas. A marca do sangue tem que estar aí na sua casa. Se você está ouvindo este culto esta noite, chame Jesus e convide Ele para ser Senhor e Salvador da sua vida. Peça a Ele para expingir o sangue dele sobre sua família, sobre os umbrais da sua porta, para que a ira de Deus não caia sobre sua casa. E antes você veja como Deus livra o seu povo da justiça e da destruição. Eu queria mencionar aqui um texto do pastor Tim Keller, de um ponto importante que nós precisamos pensar sobre o juízo e a destruição divina. O pastor Tim Keller diz assim: o livro inteiro de Jó contradiz a crença comum de que pessoas boas terão uma vida em que tudo corre bem e de que sua vida está indo mal, a culpa deve ser sua. A Bíblia não diz que toda dificuldade é consequência do pecado. Em contrapartida, ela de fato ensina que todo pecado lhe trará dificuldade. É para isso que nós fazemos do Senhor o nosso abrigo, para não experimentar as consequências do pecado. Quando o salmista vai passar para o sexto motivo, porque devemos confiar no Senhor, ele vai indicar 2 lugares onde é possível ver a proteção divina. E o primeiro lugar é mencionado aí no versículo de número 9 e 10. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Deus nos protege no nosso refúgio. E aqui eu preciso te explicar uma coisa que eu já mencionei. O nosso refúgio não é nossa segurança. O nosso refúgio é Deus. E Deus nos protege em nosso refúgio. Deus nos protege em nossa casa. Nós precisamos fazer do Altíssimo o nosso refúgio. Ele precisa ser o lugar onde nós temos confiança e segurança. E Ele pode fazer a sua casa este lugar seguro. Aí onde você está, olhe para as paredes da sua casa. Se você está na sala, olhe para a sala. Se você está na cozinha, olhe para a cozinha da sua casa. Vê se você vê a porta de entrada do seu lar. Pois bem, Deus pode fazer este lugar seguro. Ah, pastor, mas aqui nós temos guaritas de segurança, nós temos vigilantes, nós temos alarme. Mas isso não protege a sua casa do coronavírus. Isso não protege a sua casa da mortandade que assola ao meio-dia. Mas se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo a sua habitação, o seu lar será um lugar protegido. Faça do Senhor o refúgio da sua família. Esconda-se no Senhor e abrigue-se sobre as asas do Onipotente. Nós precisamos confiar em Deus porque Ele é um refúgio. Além de ser um refúgio, aquele que protege a nossa casa, nós também vemos o Senhor proteger os nossos caminhos. Versículo 11, 12 e 13. Pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Deus nos protege em nossos caminhos. Nosso caminho aqui é uma referência às escolhas que tomamos. As escolhas que tomamos nos levam a lugares diferentes. Nem sempre nós conseguimos prever que uma escolha vai nos levar para um lugar bom. Às vezes, nós nos deparamos com obstáculos, cobras e leões que se apresentam aos nossos caminhos.
O salmista aqui está dizendo que se você fizer do Senhor o seu abrigo, Ele te conduzirá em todos os seus caminhos. O que isso quer dizer? Você não precisa ter medo da vida. Você não precisa ter medo de trabalhar. Você não precisa ter medo de estudar. Você não precisa ter medo de ter relacionamentos. Mesmo que encontre obstáculos e dificuldades, mesmo que encontre pedras, cobras e leões, o Senhor guiará os seus passos. Ele dará ordem aos seus anjos para que te proteja em todos os seus caminhos. Nós não precisamos temer lugares, porque às vezes os pais ficam preocupados: meu Deus, como eu vou enviar os meus filhos a estudar nesta universidade? Como eu vou trabalhar num lugar como esse, com tanto risco e com tanta exposição? Se você confiar no Senhor, Ele te abençoará em todos os seus caminhos. Não é o mal que está naquele lugar que vai sucumbir à sua vida. O poder de Deus fará diferença sobre nossas vidas, e Deus nos protegerá de todos os males que se apresentam em nossos caminhos. Muito bem, esse é o testemunho do salmista. Mas talvez, tendo dito isso a você, você está um pouco cético. Diante de tanta informação, Zygmunt Bauman já disse que nós vivemos na era da informação, e hoje nos chega informação a todo tempo. O seu celular já deve estar cheio de tanto vídeo, áudio, imagem que chegam a todo momento sobre este assunto. E são informações que se cruzam, que conflitam, e você se tornou cético em relação a muita coisa. E ouvindo esse testemunho do salmista, talvez você diz: esse é uma história para se inspirar, mas eu não sei se eu tenho essa coragem do salmista. Eu não sei se eu tenho essa confiança do salmista. Eu não sei se eu teria essa paz que o salmista está dizendo. Eu não sei, eu acho que eu confio mais na precaução. Eu acho que eu confio mais na proteção da minha casa. Eu acho que eu confio mais. Esse testemunho do salmista talvez não seja um testemunho seguro. É um direito nosso duvidar de um testemunho tão maravilhoso como este. Mas não é direito nosso duvidar da palavra do Senhor. E se você não acreditou em nada do que o salmista diz, observe que os 3 últimos versículos, é o próprio Deus quem vai falar agora. Se até o versículo 13 nós temos ouvido um cântico do salmista falando sobre um livramento, sobre situações que colocam em risco a sua vida, a partir do versículo 14, não é mais o salmista quem fala. Quem está falando agora é Deus. E Deus diz assim: o Senhor diz: livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Que coisa maravilhosa. Deus agora está confirmando tudo o que o salmista nos disse nesses 13 versículos. E aqui nós encontramos as ações de Deus sobre nossas vidas e aquilo que Deus espera do homem para fazer tudo isso que o Salmo está dizendo que Deus faz. O que é que Deus diz que faz por nós? Eu coloquei aí, sublinhado para você. Deus diz que vai nos livrar. Ele diz que vai nos proteger. Ele diz que vai nos responder. Ele diz que estará conosco nos momentos difíceis. Ele diz que nos resgatará. Ele diz que nos dará honra. Ele diz que nos dará vida longa. Ele diz que nos dará salvação. Que bênçãos maravilhosas do Senhor. E a pergunta que você talvez se faça é: eu quero isso aí, mas o que eu preciso fazer para receber todas essas bênçãos de Deus sobre minha vida? Sabe o que é que Deus pede de nós? 3 coisas. Primeiro, aquele que me ama. Segundo,
confia em meu nome. Terceiro, clama por mim. Nós vivemos dias de perigo. E em tempos de perigo, o Salmo 91 precisa ser cantado. Precisa ser cantado porque nós estamos clamando a Deus por livramento. Precisa ser cantado porque nós estamos clamando a Deus por proteção. Nós estamos pedindo que Ele nos responda às orações que fazemos. Nós pedimos que Ele esteja conosco neste momento de dificuldade. Nós estamos pedindo que Ele nos resgate de tamanha aflição. Nós estamos pedindo que Ele nos dê honra, que nos permita sair vitoriosos dessa aflição. Nós estamos pedindo vida longa, nós não queremos morrer diante de tamanho perigo. Nós estamos pedindo a sua salvação. Mas talvez você não saiba o que Deus está te pedindo. A primeira coisa que Ele está te pedindo é que você o ame. Ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, que você confie nele. Meu irmão, confie no Senhor. Nós não somos irresponsáveis para dizer a você para não ficar em casa. Nós não somos irresponsáveis para dizer a você para não passar álcool em gel. Mas nós somos responsáveis para dizer para você, apesar das suas responsabilidades, o seu maior dever é confiar em Deus. Não é por causa do álcool em gel ou da quarentena, mas é por causa da confiança que nós temos no Senhor. Nós confiamos no Deus de Israel. E mais, nós clamamos por Ele. Nós clamamos a Ele que intervenha sobre nossas vidas, com resgate e com a provisão. Dentro da sua casa, como você está neste momento, nós vamos cantar um hino agora. E logo em seguida eu estarei orando por você. Esse será o momento onde você terá a oportunidade de confessar a Deus o seu amor. Esse será o momento onde você terá a oportunidade de dizer o quanto confia no nome do Senhor. Essa será a oportunidade de você clamar a Deus. Peça a Deus. Nós estamos em tempo de perigo, e em tempo de perigo é assim que vive o povo do Senhor. Em tempos de perigo é assim que faz o povo do Senhor. Senhor Deus, nós oramos a Ti neste momento. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. É aí que nós queremos morar, Deus. É aí que nós queremos estar. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele eu posso confiar. Ó Deus, nós estamos te pedindo livramento esta noite. Nós estamos te pedindo proteção nesta noite. Responda a oração do seu povo, ó Pai. O Senhor disse que estará conosco e nós estamos clamando pela tua companhia. Ó Deus, venha estar conosco neste momento de dificuldade. Resgata-nos, ó Deus, em tamanho caos. Deus, nos dê a honra de passar por esta aflição e cantar o testemunho, Senhor, de vitória. Pedimos também que o Senhor nos conceda vida longa e que a tua salvação nos alcance, ó Pai. Ó Pai, cada família que me ouve através desta pregação, e sobre cada lar, sobre cada irmão e irmã dentro da sua casa, é que eu oro e suplico, ó Pai, a tua bênção nesta noite. E faço isso em nome de Jesus. Amém.